Então, vamos lá, né? Eu vou aqui retomar a conexão também no Instagram. Eu comecei no Instagram. E vocês que estão aqui comigo no Instagram, só me avisem se está dando eco ainda ou não, tá? Mas a ideia é que vocês possam participar aqui conosco. A gente está, na verdade, ao vivo, aqui na minha página do Facebook. Também está compartilhado na página das outras meninas. Então, já recebi aqui a informação de que não está com eco aí no Instagram. Então, vocês vão poder participar desse bate-papo. E hoje, eu estou aqui com a Adriana Verão, que é a proprietária da Fast Frame Manaus, e ela vai estar aqui conosco, junto comigo, a Estela Fernandes e a Elaine Kelani, onde nós três temos um projeto novo que se chama Jornada das Empreendedoras, e essa é a nossa primeira live. E a gente achou oportuno estar aqui com a Adriana Verão, que é uma empresária, empreendedora de muito sucesso em Manaus, é uma amiga muito querida e também uma pessoa que eu tive a oportunidade de contribuir em algum momento aí nessa jornada empreendedora dela também. Então, a nossa ideia hoje é esse bate-papo e que vocês possam estar aqui conosco também participando, tá? Quem está aqui ao vivo no Facebook pode deixar algumas perguntas que a gente vai também tentar responder, mas a ideia aqui a gente vai estar focada nesse bate-papo e a gente vai ver como a gente vai estar conseguindo interagir aqui com vocês, tá? Então, Adri, para a gente começar, né, eu queria que você contasse um pouco sobre quem é você nessa jornada empreendedora. Primeiramente, obrigada pelo convite, meninas. É uma honra estar aqui conversando com vocês, né? Eu sei que o projeto de vocês é incrível e tudo que for para a gente contribuir com as pessoas, né? Com as nossas experiências, eu acho que é bacana, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre procuro seguir, ouvir, pesquisar, entender o caminho das pessoas, os caminhos humanos. E aí é uma honra compartilhar um pouco com vocês aqui a minha história. Na verdade, eu acho que eu fui intuída a ser empreendedora, porque eu nunca imaginei na minha vida ser empreendedora. Apesar que meu pai, ele tinha uma pequena empresa, entendeu? Então, assim, eu fui criada dentro de uma pequena empresa, dentro da própria casa. Mas eu nunca imaginei que eu um dia teria também a minha própria empresa, né? Eu sou arquiteta de formação e eu vim para Manaus, né? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vim para Manaus recém-formada e logo quando eu cheguei em Manaus, eu já comecei a empreender. Como? Eu já coloquei um anúncio no jornal há 21 anos atrás, dizendo que eu era arquiteta recém-formada e buscava uma colocação no mercado aqui, na cidade que eu não conhecia ninguém. Então, eu considero isso o meu primeiro ato de empreendedorismo, né? Que foi assim, sim, eu preciso solucionar o meu problema de ter um emprego numa cidade que eu não conheço ninguém, né? Eu vim casada com um militar, então realmente eu saí do centro-oeste para o norte e assim foi a minha maneira de empreender na minha vida, foi colocando esse anúncio no jornal. Tem pessoas que são da minha área de arquitetura e até hoje elas comentam que quando elas leram, elas não acreditaram naquilo, né? Tipo, foi super inovador na época. Bom, então eu logo consegui um emprego numa grande loja aqui de imóveis e lá eu fui me apaixonando por aquela estrutura. Eu acho que talvez na época do meu pai não despertou tanto interesse porque era uma coisa mais simples, mais caseira. E aí aquilo não despertou meu desejo, minha atenção. Quando eu cheguei nessa loja, que era uma loja grande, conhecida, trabalhava com produtos de ponta, importados na época, aquilo foi criando em mim um desejo intraempreendedora. Tanto é que, nossa, eu cuidava do meu emprego, né? Eu comecei arrumando a loja e terminei gerente comercial da loja. E aquilo para mim, eu vi o seguinte: se eu era gerente da loja, se o dono dessa loja ele ficava presente dentro da loja, então eu falava assim: se alguém passar por mim e falar com ele, é porque eu não estou desempenhando bem o meu papel, né? Eu acho que eu tenho que ser uma barreira, porque se eu era responsável comercial pela loja,
eu tinha que responder por isso, né? Então eu tinha uma preocupação muito grande de tipo assim, ser tão capaz de que nada chegasse até ele, né? Então isso foi minha primeira experiência de procurar ter o sucesso dentro da minha empresa, que era a minha vaga de gerente comercial, né? E assim foi. E por que que eu falo que eu fui levada? Porque depois de um tempo nesse lugar, tipo, acho que uns 7 anos, ou um pouco menos, não me lembro agora, eu fui demitida, entendeu? Eu que achava que, tipo, aquilo era a solução da minha vida, a empresa, eu tinha carta branca, eu podia fazer um monte de coisa, por algum motivo, né? Era uma empresa familiar, então por algum motivo, eu acredito que seja alguma coisa relacionada a isso, eu fiquei sem esse emprego que para mim eu me realizava. Quando eu saí de lá, eu fui procurada por outras lojas, né, do mesmo ramo, só que assim, as outras lojas não tinham o mesmo nível dessa loja. E aí meio que eu já tinha também como é que se fala? Um padrão, né, de vida e que eu resolvi, não, eu não vou, tipo assim, voltar atrás, eu vou procurar algo para que eu mantenha, né, e melhore a condição que eu já tinha de vida. E aí, então, assim, para voltar para a loja, não tinha nenhuma que pudesse atender esse meu requisito básico, né? Inclusive, até convite para ir para outra cidade do interior, né? De outro estado eu recebi. Eu fui lá, fiz a proposta, não deu certo, voltei. E aí eu me vi, assim, num período bem complicado da minha vida, tipo, até em depressão, porque tudo que vinha até mim e que eu achava de possibilidade de continuar sendo uma gerente comercial, não dava certo, entendeu? Não tinha, não acontecia. E aí, depois de uns 10 meses nessa loucura, eu um dia também já bastante, assim, debilitada mesmo emocionalmente, né? Porque eu não conhecia ninguém. Eu cheguei e fui para essa loja, entendeu? Não é que eu não conhecia ninguém. A minha vida era dentro daquela loja. Então, assim, não tinha como, eu não tinha amigos fora da loja, é porque a minha vida ficou muito ali, cliente da loja, resultado da loja. Então, por isso que eu tive esse período, assim, meio complicado. Até que um dia eu resolvi falei comigo mesmo, falei assim, olha, já que não tem outra loja, que era aquela fixação que eu tinha, né? Falei, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, que é arquitetura, né? Eu sou formada em arquitetura. E aí eu comecei, tipo assim, do zero, né? Na arquitetura. Não conhecia as pessoas para, tipo assim, quem era a Adriana Verão arquiteta? Eu era conhecida como Adriana Verão, a gerente da loja que eu trabalhava. Mas eu comecei. Aí eu comecei num quarto da minha casa, depois eu passei do quarto para a sala da casa. Aí, quando eu vi que realmente eu tinha que atender clientes, tinha que ter um espaço para atender clientes e não dava para levar eles para minha casa. Sim. Eu fiz a experiência uma vez e não achei legal, entendeu? Aí eu aluguei uma sala. Inclusive, o mês passado eu fui buscar minha filha numa consulta e era exatamente bem na frente dessa sala onde tudo começou. E aí eu fiquei lá empreendendo como arquiteta autônoma, mas com aquele desejo de ter um negócio próprio, né? Já era um negócio próprio, a arquitetura, o escritório, Adri, mas só um ponto aqui, só te interrompendo para a gente também utilizar isso aqui como um exemplo que eu acho que é fantástico, né? Porque você estava atuando, né, numa empresa e você decidiu que você queria realmente, você viu por uma coisa que muita gente poderia ter achado o fim do mundo, ser saída, né, da loja e tal, você viu aquilo ali como uma oportunidade, né? E isso é bem legal, porque muitas vezes você sai de um lugar que você está trabalhando, né, como funcionária, e você vê que aquilo ali está tudo, fui desligado e agora eu saí dali da loja, o que é que eu vou fazer? E não, você conseguiu enxergar isso como uma oportunidade e você começou realmente a fazer essa transição, né? Porque, na verdade, você, teoricamente, você já empreendia dentro desse trabalho, porque empreender, você empreende mesmo você sendo funcionária de uma empresa, né?
na verdade, você fez essa transição de carreira, que a gente fala muito hoje, né? Sair desse cargo de estar trabalhando numa empresa e começar a empreender. E você foi buscando, foi vendo oportunidades que foram surgindo na sua vida, né? Porque essa é uma das coisas também que a gente tem falado, e a gente vai estar falando também um pouco aí dentro da nossa jornada das empreendedoras, porque hoje é uma realidade de muitas mulheres, né? Como um dia também foi a minha, né? De estar ali atuando e depois resolver que não iria só empreender dentro de uma outra empresa, mas empreender na minha própria empresa. Então, acho que isso é bem legal aqui pontuar, porque é interessante, você foi lá e enfrentou, né? E claro que vai ter várias coisas aí no caminho, como todo mundo tem, mas a ideia, acho que o primeiro ponto também é esse, né? Você começar a enxergar oportunidades naquilo que está acontecendo na tua vida. Então, por isso que eu quis aqui pontuar um pouquinho, porque eu acho que é interessante, né? A gente falar nesse momento também da nossa vida de uma forma geral. Inclusive, esse é um momento muito propício para histórias como essas, porque assim muitas pessoas vão perder o emprego, né? Então, para as pessoas entenderem que isso não é o fim do mundo, parece. Na época, eu lembro que eu passei um dia inteiro chorando, um dia inteiro. Eu nunca vou esquecer na minha vida, porque assim, foi um dia inteiro. E aí eu dormi, no outro dia, quando eu acordei, parecia que eu tinha sonhado. Foi tão difícil acreditar que aquilo tinha acontecido comigo, porque assim, eu estava indo bem, entendeu? Não era uma coisa que, eu tô indo mal, vou, né? Não, eu estava indo bem. Então, assim, foi muito difícil para mim. Inclusive, isso gerou até trauma dentro do meu negócio atual para demitir pessoas. E dentro da análise, eu consegui resolver isso, mas foram anos. Anos. Eu posso te dizer que em 13 anos de proprietária de uma empresa, no caso da Fast Frame, o ano passado eu resolvi esse trauma, entendeu? Então, assim, olha quanto tempo que você... E assim, eu tinha uma dificuldade de demitir tão grande, eu não entendia. E aí, com a minha análise, eu fui entender, porque toda vez que eu ia demitir alguém, voltava aquele trauma gigante que eu vivi. Só que esse trauma gigante, olha o que aconteceu comigo. Então, assim, não foi ruim, foi bom. Hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou outra pessoa, né? Eu sou outra pessoa até com outras pessoas. E tudo, e grande parte começou ali, né? Naquela demissão. Então, é interessante, né? Porque muitas das vezes tudo que a gente precisa é de uma demissão. É verdade. E a gente tende, pela nossa cultura, pela pressão, a gente tende a pegar as coisas que teoricamente não são tão boas e ficar pegadas a ela, né? E você vê, tudo que você precisou foi de uma demissão para poder dar uma virada e virar a empresária que você é hoje, bem-sucedida, com os traumas aí resolvidos, né? Essa questão, por exemplo, da dificuldade de demissão, ela é uma questão muito peculiar nas líderes e principalmente nas líderes femininas, ou seja, nas mulheres que lideram. Eu fui executiva durante muito tempo, tive uma consultoria de TI, hoje eu empreendo de novo, enfim, já é a segunda ou terceira vez que eu estou empreendendo. Mas quando eu tive a consultoria de TI, uma das dificuldades que eu tinha era essa, de demissão, porque a gente acha que está fazendo, nossa, eu estou sacaneando a pessoa, né? Não é da minha, assim, não é isso que eu quero, não é da minha índole, enfim, entra toda aquela questão da sua criação e tudo. E aí, o gerente, que era, né, eu era vice-presidente de operações, o gerente que trabalhava comigo nessa área de pessoas, ele virou para mim e falou assim, teve uma demissão de uma estagiária. Eu comecei a argumentar como diretora sócia, argumentando com o gerente, tipo assim, não vamos demitir, porque a menina precisa disso, ela que cuida da mãe que é doente, que cuida do sobrinho e não sei o que, e ele ouvindo com aquela paciência. Ele chegou e falou assim, tá, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se você sabe de tudo isso da vida dela, ela não sabe? Ela não deveria estar mais preocupada que você, não? Ou seja, eu levei 3 tapas na cara, nunca mais tive dificuldade de demitir ninguém. Mas eu acho interessante pontuar isso também. Nós, mulheres, temos essa dificuldade da coisa da demissão. E é esse caminho que você fez do autoconhecimento, ele é fundamental, né? Sim. E aí, uma coisa interessante
quando a gente fala nessa questão que às vezes nós ficamos presas à realidade atual. E até quando nós estamos já empreendendo, já durante a nossa jornada, já como nós devemos estar atentos a isso? Quer dizer, não está permitindo que o nosso entorno nos acomode de enxergar oportunidades ainda melhores. Sim. Né? Porque às vezes a gente nessa virada de chave de tipo, a gente é forçada a enxergar outras oportunidades. Esse é um lado. Agora, quando nós já estamos bem, já estamos no negócio, olha a importância também da gente não se acomodar quando tudo tá bom, né? E buscar ainda assim novas oportunidades, enxergar novas soluções, enxergar formas melhores de sermos ainda mais felizes, do nosso negócio prosperar ainda mais. Mas sim, vamos lá, vamos voltar para a história, senão a gente se empolga, né? Né? Não, assim, o desconforto, a gente precisa aprender a lidar com o desconforto, né? O ser humano, ele tem resistência e, assim, é do desconforto que vem as mudanças, a natureza prova isso pra gente. Olha o que está acontecendo hoje, desconforto total para que a gente mude, né? Mas vamos lá. Então, aí eu tinha aquele quero ser empreendedora, quero ter um negócio próprio, uma loja. Engraçado que, assim, eu já era empreendedora, né? Já tinha meu escritório de arquitetura, mas eu queria uma loja. Eu queria conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. E assim, sem ter experiência nenhuma como proprietária, e sim como gerente. E aí eu ia fazer 31 anos e foi muito especial porque o meu aniversário é dia 31 de janeiro. E aí eu falei, eu vou passar meu aniversário em São Paulo, que era a cidade assim que me mostrou o mundo, né? Eu saí de Campo Grande, aí quando eu conheci São Paulo, assim, né? Logo que eu acho que a minha primeira viagem para São Paulo foi depois que eu já estava aqui em Manaus. Então eu fui para São Paulo a primeira vez, eu acho que com uns 23 anos. E eu fiquei encantada com aquela cidade. Então, assim, até hoje eu sou apaixonada por São Paulo. E aí eu falei, vou passar meu aniversário em São Paulo, porque é dia 31, eu vou fazer 31 anos. Então eu já vou começar a pensar no que eu posso empreender. Porque eu sabia que eu queria, não sabia o que, entendeu? Mas aí eu falei, deixa eu ver o que não tem na minha cidade que tem lá para eu conhecer, para eu ver quanto é que custa, começar a me familiarizar, né, com a realidade, né? Aí eu fiz uma lista, eu acho que tinha uma folha de A4 assim inteira, de tudo que não tinha dentro da minha área, porque a primeira coisa que eu pensei foi, eu quero escolher algo que tenha a ver com arquitetura, porque é o que eu sei fazer. Então, eu fiz uma lista nesse sentido. Aí eu coloquei as molduras, os quadros, enfim, várias coisas, plantas artificiais, decoração, várias coisas que eu achava que ou não tinha ou tinha insuficiente na cidade. E fui. O primeiro lugar aí eu fui para visitar os lugares que tinham essas coisas que eu queria, né? Lá em São Paulo tem um shopping de decoração, né? O D&D, e também tem uma rua que só de lojas de decoração, que é a Gabriel Monteiro da Silva. Eu fui logo nesses dois lugares, que são os lugares mais referência. Olha que engraçado. No primeiro lugar que eu fui, que foi no shopping D&D, que eu comecei a andar, inclusive eu me hospedei no hotel do lado. Eu já entrei na Fast Frame. E aí lá tinha uma revistinha, tipo, um encarte, né? Uma revista. E no final já tinha lá, seja um franqueado, entendeu? Aí eu já liguei, né, para o 0800 e marquei. E assim continuei vendo outras opções. A pessoa que me atendeu marcou uma reunião minha com o diretor da franquia e com o dono da franquia. E sem ela saber que dia ela marcou, dia 31. Que eu acho que era tipo uma quinta ou sexta-feira. Eu fui para a reunião. Cheguei na reunião, assim, imagina, sabe quando você vai para um lugar assim que você não tem noção? Tipo assim, gente, eu sou tão pequenininha para isso. Tipo, quem sou eu para ir numa reunião com um dono de um negócio? Eu não tenho nem dinheiro para fazer isso, né? Claro que eu já estava fazendo umas economias, mas imagina.
Aí eu fui para a reunião com ele, já fui falando assim, olha, eu não tenho dinheiro agora, mas eu quero empreender, eu sou arquiteta, blá, e contei uma história para ele. Ele, não, é pessoas assim que a gente quer, porque eu já tenho experiência que quando a pessoa tem o dinheiro, quando ela tem dinheiro e monta assim, foi o que ele falou. A pessoa não se dedica para o negócio e geralmente não dá certo. Então, assim, o nosso perfil são franqueados que realmente vão trabalhar no negócio, é esse que a gente quer. Aí tá. Aí ele me deu uma ficha para preencher e eu nunca vou esquecer também, meninas, que eu comecei lá. Imóvel, não tem. Isso, não tem. Aquilo, não tem. A única coisa que eu tinha na época que estava no meu nome era um Gol que, sei lá, acho que custava 12 mil reais na época. Era isso que eu tinha. Aí quando eu preenchi, eu falei assim, ixi, não vão me chamar nunca, né? Porque quanto tem no banco, quanto que tem de imóvel, quanto que não sei o quê, quanto não sei o quê na ficha, né? Enfim, vim embora. E empreender não é só desejar, não é só preencher a ficha, não é só ter a coragem para você ir na entrevista. Porque assim, eu voltei para Manaus e eles nem me ligaram nunca mais. E aí eu lembro que eu tinha duas conhecidas que queriam montar um negócio comigo. Eu não tinha dinheiro, uma delas tinha o capital, né? E aí eu ia entrar com capital intelectual. Eu queria tanto abrir um negócio que eu já estava quase que entrando num lugar que não era o que eu queria, porque elas tinham uma proposta de cama, mesa e banho, não era aquilo que eu queria. E assim, só que era o que estava na minha frente da oportunidade, entendeu? Eu iria entrar com capital intelectual, eu ia entrar com trabalho e ainda ia ficar devendo para elas. Adri, e aí qual foi o momento que você decidiu, de fato, assumir, né, vamos dizer assim, como proprietária da Fast Frame em Manaus? Qual foi o momento crucial que você disse agora? Então, exatamente agora, quando eu tô contando que, assim, essa era a condição, e eu falei, cara, eu quero tanto ter um negócio que então vai ser assim. É o jeito que eu posso. Sim. Aí marcamos uma reunião, eu e as duas. Quando eu tava indo para a reunião, por isso que eu tô falando que empreender vai além do que você, né, tudo que eu contei aqui. Eu estava indo para a reunião, peguei o telefone e liguei para a Fast Frame e falei, olha só, vocês não vão me dar um retorno? Eu tô indo para a reunião para fechar um negócio e vocês não me deram a resposta. Nisso, a secretária, não, peraí. No minuto, o cara já me ligou, já tinha uma passagem comprada para vir para Manaus. Uhum. Aí eu só cheguei no local da reunião, disse para as duas, sinto muito, muito obrigada, não vou entrar. Entendeu? Uhum. Porque não era aquilo que eu queria, mas assim, mesmo com aquele cenário, eu falei, não, eu vou buscar o que eu quero, mesmo que seja mais difícil. Uhum. E aí deu certo. E aí ele veio para Manaus, ele conheceu a cidade. Eu lembro que na época, imagina, a taxa de franquia, eu não tinha o dinheiro. Eu dei, sei lá, 10, 20 cheques, nem me lembro agora, entendeu? O cara veio e já foi embora com os meus cheques. E tipo, não tinha ponto, não tinha, mas tinha aquele desejo ardente. Enfim. E aí, mesmo assim, com algumas outras pessoas também, que eram muito próximas, que a pessoa mais próxima que eu tinha na época falou assim, para com isso, não vai fazer isso, não tipo assim, né? Não queria que eu mudasse aquilo que acabou de falar, que era o conforto, né? O status, né? Eu falei, não, eu quero, eu vou, não me interessa, eu quero, enfim. Aí eu fui e aí consegui o ponto e fiz a obra no ponto. Estamos lá há 13 anos, entendeu? Então, assim, essa é a história. E assim, no começo também eu tive que manter o escritório e manter a loja. No meio do caminho me deu uma agonia muito grande de estar fazendo tudo junto. Quando eu consegui já ter o retorno só da loja para não precisar do escritório, eu entrei num conflito também muito grande eu tive várias histórias, né? De escolher só um, e aí eu não consegui escolher, aí eu fiquei doente, aí a doença me fez escolher. Aí depois passou um tempo, eu voltei de novo. Aí 2016 veio aquela meio que crise no nosso país. Eu foquei no negócio de novo e estou até hoje lá 100% desde 2016.
100% focada no negócio, na frente. Quantas pessoas tem hoje com você, Adri, trabalhando na loja? Hoje a nossa equipe está bem enxuta. Eu tenho 2 moldureiros e dois vendedores, né? E eu. Mas eu já tive, assim, muitos colaboradores, e até nessa história que a gente vai conversar mais à frente, né? No Natal desse ano, eu tinha, eu acho que 10 pessoas junto comigo. Né? Estela, vamos lá continuar aqui no nosso bate-papo aí com a Adri, que eu sei que você está doida para fazer umas perguntas também. Vamos lá. Eu estou aqui na cadeira. Então, André, assim, deu para perceber muito claramente 2 coisas aí nessa sua jornada empreendedora, né? Uma que era o desejo, que de alguma forma você foi sendo colocado em situações para que você fosse tomando decisões. A gente sempre fala aqui que atitude é tudo, né? A ação é tudo. Então, essa coisa de pegar o telefone e falar assim, meu filho, e aí? Vai ou não vai? Como é que é? Foi uma situação dessa, da atitude, mas precisou ter um evento para gerar, porque você poderia ter feito isso em algum momento, né? Assim, pô, os caras não retornam, eu vou ter. E aí precisou do evento das suas amigas para você fazer tipo o realize, né? Tipo assim, entender o que estava acontecendo para falar, não é isso. Então, me pareceu que você sempre teve esses momentos assim, desde a demissão, que foi um momento, esses outros momentos. Então, você vê como que a questão do autoconhecimento ele é tão importante, né? Hoje, você olhando e tendo todo o conhecimento que você tem, inclusive de autoconhecimento mesmo, quanto que teria sido mais fácil, vamos dizer assim, mais facilitado as suas tomadas de decisão de forma mais consciente, menos sofrível, né? E aí eu te pergunto, em que momento que você buscou a formação de analista comportamental e por quê? Na verdade, eu conheci a análise comportamental. Na verdade, foi a minha primeira ferramenta de autoconhecimento enquanto empresária, né? Porque, assim, já desde, sei lá, 17 anos eu faço terapia, tal, então já buscava me conhecer. Mas na vida empresarial, o DISC foi a primeira ferramenta, porque, assim, em 2010, eu... naquela loucura, né? Abri a loja, era arquiteta e aí começou a panela de pressão, né? O que eu considero uma panela de pressão para uma pessoa que começou a empreender sem ser administradora? Hoje eu respeito os administradores. Eu lembro que quando eu fui escolher minha faculdade, eu até prestei vestibular como última opção. E sempre achava que, meu Deus, faz essa faculdade para quê, né? Porque eu sou arquiteta, eu crio. Então, eu achava que só quem cria, que sei lá, né? Hoje, meu Deus do céu, olha o que eu respeito um administrador, porque, assim, uma empresa, ela tem que ter administração pura, é negócio. Isso! É isso aí! Entendeu? E assim, aí eu saí de ser uma arquiteta para administrar um negócio. Então, assim, pensa, noção zero de pessoas, de RH, de fiscal, de tudo, né? O que eu sabia era vender. O que eu sabia muito era vendas, né? Na verdade, é o que eu mais sei até hoje, né? É vendas, que é natural, é meu, e também relacionamento, né? Eu sou muito boa com isso, não tenho dificuldade de me relacionar, de falar, enfim. E aí, a panela de pressão, a primeira foi quando eu achava que estava tudo no lugar, tudo bonitinho, e a vendedora pediu demissão. E aí, como começar tudo de novo, treinar tudo de novo outra pessoa? Aí foi uma, foi duas, porque assim, eu achava que eu ia montar um negócio, montei, vazei, entendeu? E não, entendeu? Aí toda vez que acontecia um evento que eu tinha que voltar e fazer tudo de novo que eu já tinha feito, aquilo me desestabilizava. Tanto é que eu acabei chamando, falei, não, a solução é ter um gerente, porque sempre eu queria sair fora do trabalho, do retrabalho, né? E a gente tem o retrabalho quando a gente não faz o trabalho que tem que ser feito direito. E aí eu
queria fugir disso, meu Deus do céu, aí contratei um gerente. Eu achava que se eu tivesse um gerente que ficasse ali todo dia, eu não ia ter retrabalho. Até Enfim, porque a sua imagem de gerente era você como gerente, né? aí o que aconteceu? Eu não deixei o gerente trabalhar, porque eu queria ser a gerente sem ser o gerente. Então, assim, foi uma coisa muito também conturbada, né? E aí, um dia eu viajei, eu me achava tão boa, tão perfeita, tão única, que... E assim, alguns eventos me faziam acreditar, né? Porque eu viajei, fiz uma viagem e assim, na época eu fiquei 23 dias fora. E fora do país e tal. E quando eu voltei, a impressão que eu tive que nada tinha acontecido. Entendeu? Eu tive até uma certa sorte, porque antes de eu viajar, eu fechei um negócio que garantia a loja um mês inteiro. Então, assim, eu fui viajar tranquila. E no meio daquela confusão, eu falei, quer saber? Pode não vender nada. Eu vou viajar tranquila, não vou me preocupar, tô exausta, cansada. E quando eu voltei, eu falei assim, gente, eu tenho que procurar alguém, porque ou eu tô errada, ou tá todo mundo errado. E claro que eu achava que todo mundo era que estava errado. Eu tinha que trocar a equipe inteira, né? Que ninguém fazia se eu não estivesse lá, que isso, que aquilo, um monte de coisa. E aí eu lembrei de uma pessoa que trabalhava com recursos humanos, né? E eu fui procurar essa pessoa e falei assim, olha, é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo, vocês que entendem disso, ou eu tô errada, ou tá todo mundo errado, eu não sei, nada acontece quando eu não tô lá, e tal, e blá, e blá, e blá. E aí a primeira coisa que essa pessoa fez foi o disque comigo. Então, peraí, a primeira coisa que ele falou assim, vamos ver se você tá no lugar certo. É a primeira coisa, saber se você tem um perfil para ser a dona da loja. Porque pode ser que, né? Aí tá, foi o primeiro contato com o disque e foi o meu primeiro autoconhecimento como gestora, né? Como empresária. E aí no meu disque deu que eu tinha o perfil para ser empreendedora, para ser dona do negócio e tal. E aí eu fiz também o disque das pessoas que estavam comigo naquela época na minha equipe e fiz também o perfil das vagas. E aí a gente jogou naquele gráfico que junta a vaga com a tua equipe. Então, assim, tinha umas pessoas que estavam muito longe do lugar que tinham que estar, tinha outras que estavam, só que assim, eu não podia chegar ali e demitir todo mundo que não estava. Então, foi ali que começou uma transição para que eu conseguisse ter as pessoas certas nos lugares certos, né? E daí em diante, daí eu fui procurar mais conhecimento que fosse para que eu aprendesse a ser líder, né? Então, assim, eu fui fazer Empretec, eu fiz um MBA de liderança e gestão de pessoas. Então, eu fui buscando conhecimentos para a minha liderança. E, ao mesmo tempo, buscando, com o tempo, substituir as pessoas que não estavam de acordo com as vagas que a Fast Frame precisa, né? Os perfis comportamentais que o negócio precisa. Então, assim, não é aquela pessoa que não é a certa, é a vaga que não é a certa para aquela pessoa. Então, até foi uma das coisas que eu comecei a me liberar nas demissões, porque, assim, todo mundo quer ser feliz. E se aquela pessoa está fazendo uma coisa que não é da natureza dela, então eu não estou nem fazendo bem para aquela pessoa e ela não está nem vendo, como você comentou, né? Então a gente também não pode ser um agente de piorar ainda a visão das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ser um agente de iluminar a visão das pessoas. Mesmo que no primeiro momento, assim como a gente também no primeiro momento, quando a gente é demitida, por exemplo, a gente acha que aquilo é injusto, né? Mesmo que a pessoa do outro lado também entenda isso no primeiro momento como injusto, mas você, na verdade, está dando um conhecimento para ela que se ela estiver aberta para assimilar, e aí a gente tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um,
vai ser muito útil para ela, assim como foi para você, foi para mim, foi para todas nós, né? Isso é bem interessante. A partir daí, Adriana, como que foi? Assim, como que você passou a incorporar e quais os resultados que você passou a ter no seu negócio, no crescimento dele com a utilização dessa ferramenta? Tá. A partir daí, eu, tipo assim, eu sempre busquei adequar o perfil da vaga com o perfil do comportamento natural da pessoa, né? Uhum. Então, eu comecei um processo de, quando eu precisei começar a demitir, né? Eu comecei já a diminuir a equipe pelas pessoas que já não estavam de acordo, né? Então, assim, eu já comecei a usar a ferramenta assim. E aí, as pessoas que estavam de acordo, eu busquei dar os treinamentos que elas precisavam para continuar naquela vaga. E isso começou em 2010. De lá para cá, confesso para você que, por eu ser uma pessoa que, tipo assim, como é que eu vou explicar? Eu não sei qual seria a palavra, mas assim, eu não sou muito assim, tipo, você vai fazer isso e pronto, e é isso aqui que funciona, e aceita aquilo e vai fazendo só aquilo, entendeu? Eu sempre quero achar o meu jeito de fazer as coisas. E aí eu não consigo lembrar muito lá atrás, mas assim, eu comecei a primeiro tirar as pessoas que realmente estavam muito fora, entendeu? E depois eu comecei a contratar as pessoas de acordo com o DISC. O que eu observo? E assim, como eu fiz o curso, né, eu achei tão interessante que aí eu fiz a formação de analista DISC para poder fazer a leitura, né? E aí eu comecei a até usar isso nas minhas reuniões de 1 a 1 com cada pessoa. Tipo assim, como essa pessoa gosta de ouvir, como essa pessoa... Porque assim, eu usei todo o conhecimento que eu adquiri como líder coach no meu próprio negócio. Porque quando eu fui empreender nessa área em 2016, foi quando eu olhei para o meu próprio negócio e vi que ele estava abandonado por mim. Eu falei, cara, eu não vou para outros negócios, porque eu vi que eu gostava de empresas, né, de executivo e não de ser personal coach. Eu falei assim, não, eu vou para o meu negócio, porque lá tem 5 famílias que dependem e não pode acabar. E aí eu fui para lá, e aí eu comecei a usar todas as ferramentas, né, que eu aprendi com a minha própria equipe. Então, eu usei muito o DISC para conversar com eles, para poder fazer novas contratações, estagiários também, porque eu também tenho um programa de estágio lá. Então, até para contratar um estagiário, eu uso. E assim, eu acho que, falando da época atual, como eu falei para vocês, eu comecei a procurar, eu tive muita dificuldade, tenho ainda, para a área comercial, porque eu venho buscando uma pessoa mais focada nas metas, uma pessoa mais, vamos dizer assim, né, mais dominante e tal, mais focada em resultado. Mas eu não sei se vocês concordam, mas aonde eu aprendi, essa fatia da população é 3%. Não sei se esse dado está atualizado. Então, assim, é difícil, né? É muito difícil de conseguir. Então, na última seleção para vendedor, eu chamei muitas pessoas, né? E aí eu apliquei, até falei para a Dani, né? Eu apliquei, veio muitos currículos. Então, eu meio que apliquei um teste de internet, um teste DISC de internet, e ali meio que eu fiz uma seleção já. E eu expliquei para os candidatos como é que eu me comportava para selecionar, qual era o perfil que eu estava buscando. E muitos até estranharam isso. Muitos gostam também, porque eu comecei a dar o feedback para os candidatos também do comportamento. E tinha gente que saía assim maravilhada. Aí eu falava assim, gente, é uma forma de eu devolver alguma coisa também para a pessoa que veio se candidatar. Então, assim, muitas pessoas saíam
nas nuvens com aquilo que eu tinha falado, que era apenas uma devolutiva, né, do laudo. E aí, Adri, é interessante você falar sobre isso, a questão de dar feedback em processo seletivo, porque é uma das coisas que as pessoas hoje que buscam, né, que estão buscando se recolocar e tal, sentem muita falta, né? E aí a gente vê também esse diferencial, porque tudo isso está aí agregando ao sucesso que você tem hoje na FastFame, porque também isso faz parte do teu perfil, do teu estilo como empresária, como empreendedora, mas imagina o que você conseguiu ver ali além, né? Você tinha várias pessoas que estavam ali interessadas em atuar dentro da tua loja e que se você, claro, chamou para uma entrevista foi porque você enxergou alguma qualidade e justamente na entrevista que você ia tirar as dúvidas, né? Mas você foi além, que foi o quê? Você decidiu que, além de estar aqui fazendo a entrevista, eu vou dar um feedback para essa pessoa baseado no comportamento dela, né? No perfil disso que você conseguiu aí analisar. E isso também é um diferencial, né? Porque hoje, por exemplo, para você entender, né? Até aproveitando aqui também, a Estela, né, junto com a Plano A, a gente tem agora na Plano A também, que a gente está sempre disponibilizando nas nossas lives para as pessoas, né? Um link para a pessoa fazer um primeiro, né? A gente fala assim, um primeiro start, né, Estela, no DISC, né? Mas já dá essa visão de onde a pessoa está. E gratuito, que você falou que foi buscar na internet, não precisa mais. Você não está lá precisa. no disc.com e pode liberar para o pessoal fazer. Mas, assim, o que eu achei que era bem interessante pontuar justamente é essa visão que você já consegue ter, né? De quem você chama para a entrevista, você também aproveita e dá um feedback. Porque acho que isso é super interessante. Como você falou, poxa, a pessoa saiu dali, pode ser até que ela não ficou na vaga, mas ela saiu dali maravilhada, né? Então, eu entendo que isso também foi fantástico, tanto para você, né, como empresária, empreendedora, mas também para outra pessoa, né? Então, assim, fica já a dica, né, que é interessante para as mulheres e para as pessoas que estão aqui que empreendem, pensar nisso também, né? Focar nisso, porque é super, acho que assim, é super válido, né? Com certeza. E até assim, vocês todos que vão ver essa live, vão ver depois, quem está aí pelo Facebook vendo a live, quem está também, quem vai acompanhar posteriormente, teve algo que quando você colocou, né, que assim, você estava fazendo a análise de perfil comportamental antes da contratação. E o que é que a gente percebe assim que é um entrave nos negócios de modo geral? As pessoas, às vezes elas pensam em analisar o currículo, o comportamento, o perfil de quem está vindo. Entretanto, ela não faz a menor ideia do que ela precisa. Então, ela não tem uma descrição do que é a função, de qual que é o perfil interessante para esse cargo efetivamente, ou para essa função, para essa atividade. Como você colocou aí, tem outras empreendedoras, outros que estão, empresários, empreendedores que estão nos vendo e que vão nos assistir, que assim, poxa, eu também estou precisando de pessoas voltadas para o time de vendas, né? E é importante que essa pessoa tenha um caráter de dominância. E uma coisa que tem sido vista na área de vendas e tem crescido muito além disso tudo, a importância que essa pessoa precisa ter assim com relação aos relacionamentos. Porque hoje em dia venda é relacionamento, né? Quer dizer, desde sempre, mas isso está mais forte agora, né? A importância dos relacionamentos. Então, como é interessante você definir exatamente para aquela tua atividade de venda, para esse tipo de negócio, como é o grau de relacionamento que o teu time de vendas vai precisar ter com o teu cliente. Para daí descrever direitinho o cargo, descrever direitinho a função, as atividades, que aí sim vai poder com mais segurança confrontar com a questão do perfil comportamental, né? Daqueles candidatos que forem aparecendo. Bastante interessante. Eu queria só ressaltar para quem vai nos assistir, também vai querer baixar lá o link do nosso análise de perfil comportamental e fazer com o seu time. Sim. Eu nem sei te dizer, eu acho que é desde 2010, eu não contrato mais sem ter alguma coisa, assim, sem conhecer um pouco do perfil comportamental, né? Inclusive, quando eu tô, assim, impossibilitada quando eu tava, em algumas vezes, quando era muitos candidatos, eu acabava usando alguma coisa de internet, mas eu percebi que não é confiável, entendeu? Não dá um resultado confiável.
engana um pouco, eu não sei, porque assim, tem por exemplo, tem o C, né, o de conformidade, ele tá tão focado em conseguir, né, em fazer tudo direitinho, né, conforme a regra, que às vezes ele engana, porque assim, se para ele é muito importante não descumprir a regra, no início ele pode até parecer um focado em resultado, porque para ele garantir o emprego, né, ele vai ser muito focado na regra. E aí, com o tempo, você vai ver que não, que ele não sustenta nem a cobrança da meta. Com o tempo, ele vai ficar desgastado com a cobrança da meta. Mas no início, ele engana. Parece que ele é um day, ele não é, entendeu? Então, essa questão do feedback para o candidato é muito importante, porque você começa a ter mais feeling. Porque, assim, quanto mais você atua no mundo, né, quanto mais pessoas você conhece, mais você abre o seu conhecimento de como são os comportamentos, de como são as pessoas, de como são as coisas. Então, assim, essa questão de você conhecer o comportamento e conhecer a pessoa e dar o feedback, te dá uma oportunidade de você ter mais conhecimento, né, com relação às pessoas, né? Então, assim, realmente já tem muito tempo, porque eu já entendi que você colocar na equipe alguém no lugar errado vai ser ruim, assim, dá muito trabalho para você e para a pessoa também, né? Então, assim, como a gente é focado, a Dani me conhece como pessoa também, eu tenho o perfil DI, eu sou focada em resultado. Então, assim, por eu ser focada em resultado, hoje, por exemplo, o que eu mais busco? Claro que agora com o Covid não é bem isso, né? Mas assim, antes do Covid, o que eu mais buscava? Ah, se a franquia está dizendo que a rentabilidade do negócio é X%, eu tenho que chegar lá. Uhum. Entendeu? Então, assim, hoje eu acho que eu estou conseguindo atravessar até aqui a crise bem, né? Por quê? Porque já tem tempo que eu venho trabalhando para resultado, entendeu? Para que a empresa dê o resultado que a franquia promete, né? Então, assim, é isso mais ou menos. E É importante que você falou, porque assim, uma outra coisa importante que a gente precisa entender, que assim, o meu perfil o mesmo que o seu, é o persuasor, né? É o dominante com influência. Então, só para quem não sabe ainda, gente, do que a gente está falando aí também, de dominância, influência, conformidade, enfim, isso aí depois a gente vai ter aí uma jornada que a gente vai explicar em detalhes, mas mais ou menos assim, as pessoas que são muito focadas em resultado e desafio são os que são os dominantes, as pessoas mais focadas em relacionamento são os influências, as pessoas mais focadas em regras e procedimento são os conformidades e os mais focados em estar cooperando, que são mais pacientes, são as estabilidades, só para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página. E aí é interessante a gente também se dar conta, por exemplo, eu ao longo das minhas jornadas empreendedoras, depois que eu conheci, né, o DISC, eu me dei conta de que eu sempre tinha um alto C e um alto S na minha equipe. Por mais que aquilo me desse nos nervos, por conta da velocidade que eu quero, mas era super importante, porque eu não tenho paciência para os detalhes. O negócio está, resultado, vamos lá, o que tem que fazer, parará, parará, parará. Só que a coisa roda aqui. Tem uma série de detalhezinhos, uma série de processos, de procedimento que tem que rodar, que eu, com o meu perfil, não tenho a menor paciência. Então, até para isso também, para a gente fazer assim, respira, porque você precisa de um grupo que se complemente. Não é só o seu perfil, não é só buscar o resultado pelo resultado. Tem que buscar o resultado, mas tem todo um back-office, né? Tem todo um processo que tem que rodar, que você não tem paciência. Então, se conscientiza, se tem paciência e interage com as pessoas de acordo com o perfil de cada um, tirando o melhor de cada um, que é o grande, que eu acho que é o que você faz hoje mais facilmente, tendo esse conhecimento, usando essa ferramenta. E, Adri, aproveitando até isso que a Estela colocou agora, né? Hoje você, então, recomenda o uso, por exemplo, do DISC para qualquer empreendedora, independente do negócio que ela tenha, do tamanho do negócio que ela tenha. Como é que é essa tua experiência, se você recomenda o DISC, né? Não, assim, precisou contratar alguém, entendeu? Se você pode, eu acho que você tem que fazer o DISC, né? A minha experiência
mais recente foi que eu estava procurando vendedor. Tive muitos candidatos. Apareceram candidatos de todos os perfis e nenhum deles. Entendeu? E eu que... Não, aliás, não. No teste da internet apareceu alguns deles. Então, esse foi logo os que eu peguei primeiro. Não, eu quero esses, né? Como era para venda, já fui logo tirando o C e aí tal. E aí, nessa história de C, de D e de... Eu acho que... I, eu separei os Ds e os Is. Né? Escolhi 4. Falei, esses aqui que eu vou... Aí, tipo, não tem jeito, né? Daí, no meu caso, eu decidi, eram estagiários, então, assim, não tem experiência ainda, tal. Eu decidi que eu ia conhecer 4 e de lá eu ia ver quem eu ia ficar. E aí, eu contratei como estagiário 4 dessas pessoas. E aí, o dia a dia começou. Na verdade, eu contratei 3 para a loja e 1 para a molduraria, né? Porque ele era S, então, assim... Não tinha jeito de ir para... Ou tinha que ser DI para ir para a loja, ou S para ir para a molduraria, que é aquela questão de fazer tudo nos detalhes, com paciência. Não adianta ter um D na molduraria que ele vai querer fazer. Se ele tem 10 quadros para fazer, ele vai querer fazer os 10 o mais rápido possível. Então, compromete um pouco a qualidade. Então, assim, você tem que ter uma pessoa que gosta de ficar numa sala, o moldureiro ele fica o dia inteiro numa sala, então não pode ser uma pessoa que quer conversar com pessoas, que se ficar conversando também não dá para fazer o quadro. Então assim vai, conhecer isso é muito interessante, porque você ajuda a pessoa que está trabalhando para você também, né? Porque se você conhece o perfil dela, você vai acabar ajudando essa pessoa a desempenhar melhor a função dela. E aí eu coloquei essas pessoas, e aí eu tinha que começar a escolher desses 4. E eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Porque assim, eu não tava conseguindo, tipo assim, ver aquilo que a pessoa mostrava com aquilo que o teste da internet tinha dado. Aí eu falei assim, gente, eu vou pagar, porque eu preciso decidir e contratar alguém. Não é uma decisão qualquer, porque custa muito. Então, assim, uma das coisas que me levaram também a usar o DISC como ferramenta é muito caro contratar errado. Muito, é muito. Não né, a nossa lei trabalhista, até antes do Covid, não permitia que você, não dá, você vai dinheiro assim, ó, não dá para você jogar dinheiro fora contratando errado. É o teu tempo, fora o teu tempo, o tempo da pessoa, enfim. Fora o estresse. Oi? Fora o estresse. Eu falei assim, eu tenho que decidir agora. Não dá para eu decidir com o que eu tenho. Eu já tinha eles há uns 3 meses comigo e tinha o teste da internet, tinha o currículo e tinha a experiência de 3 meses. Não né, a nossa lei trabalhista, até antes do Covid, não permitia que você não tá. Acho que agora parou, né? Aí eu falei, vou ter que fazer em todo mundo. Aí eu decidi que eu ia fazer nesses 4 e também na minha equipe toda, porque a gente faz já há uns 4 anos reunião de planejamento estratégico, né? E aí eu quis dar como um bônus, assim, esse autoconhecimento para todo mundo. Já que eu ia fazer com aqueles 4, eu já queria dar uma olhada de novo como é que estava a minha equipe, né? Se era aquilo mesmo. E acrescentando os motivadores, porque eu não tinha os motivadores da equipe. E aí eu fiz um teste mais completo, que dava o DISC e os motivadores. Quando chegou esse teste, aí eu já fui vendo o que eu tinha. Eu falei, nossa... Pessoas que eu pensava que ia ser bem aqui, eu acho que vai estar bem ali, na área de compras. A outra pessoa que... Não, essa... Aí eu consegui mapear e decidir quem era a pessoa que eu ia ficar, né? Nisso, a pessoa que era mais que eu queria, assim, que eu mais me identifiquei e tal, pediu para sair. Aí eu falei, bom, uma já foi, né? E assim, quando eu decidi fazer o DISC com a minha loja toda, imagina o investimento. Eu falei, gente,
será que eu faço isso? Daí eu falei assim, não, é melhor eu investir agora, porque ficar com a pessoa errada, escolher errado, é pior do que, né? E aí eu fiz. E aí a pessoa saiu, aí uma outra eu decidi tirar, né? Aí ficou 2 pessoas. Essas 2 pessoas eu apostei muito, né? Porque ainda tem isso, né? O DISC, ele mostra o comportamento para a vaga, mas nem sempre, ou a parte técnica da pessoa, ela está preparada para ocupar aquela vaga, né? Então, isso já é uma outra história que vocês têm que, né? Claro que tem que ter a técnica junto com o comportamento. Não adianta você que está assistindo achar, então eu fiz o DISC, peguei um D, beleza, vai vender, vai bater minhas metas de venda. Não. Preciso de um assistente administrativo, escolhi um SC, não vai esquecer uma vírgula. Não, entendeu? Então, assim... E assim, é interessante você colocar isso, porque é importante mapear o perfil para você ler, inclusive, o que você vai precisar trabalhar mais naquela pessoa. E mesmo quando a gente faz todo um programa de desenvolvimento de competência, de desenvolvimento continuado, né, de pessoas dentro dos negócios, a gente tem que ter muito na mente que não adianta você fazer isso nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, para você que está aí nos assistindo. É importante lembrar que é cíclico, porque o mercado vai mudando, os negócios vão modificando, os clientes vão tendo novas perspectivas, a própria produção do negócio, a depender da área de cada negócio, né, vai demandar uma nova expertise, vai demandar um novo... Então, é aquele desenvolvimento cíclico, né? A gente tem que estar preparando o nosso time, a gente tem que estar preparando, conduzindo para aquilo que é a estratégia de negócio que muda, né? As análises, as variáveis externas do negócio, tipo economia, política, clima, uma série de acontecimentos que ocorrem fora da empresa acabam modificando o comportamento e as atitudes desse empresário, desse empreendedor, e esse time tem que vir junto. E para isso ele tem que estar preparado. Só outro parêntesezinho aqui para o pessoal que está assistindo a gente aí. Deixa eu só pedir aqui uma pausa para vocês, para quem está aqui com a gente no Face, que eu vou encerrar aqui para quem está no Instagram, porque já está com quase 1 hora, então o Instagram ele já vai encerrar automaticamente. Eu quero agradecer para vocês que participaram conosco desse bate-papo aqui pelo Instagram. Não deu muito certo ainda por conta do eco aqui de estar a Adri junto comigo, mas a gente continua aqui ainda um pouco ao vivo no Facebook. E essa live eu vou deixar ela também, a gente vai estar divulgando para vocês onde ela vai estar, a gente vai deixar essa disponibilizada. Claro que aqui, como ficou só eu e a gente ficou na maior parte do tempo, né, conversando aqui mais pelo Facebook, eu vou estar passando para vocês um link onde vocês vão poder ter acesso a essa live que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Então, para vocês que estão aqui no Instagram, gratidão por terem me acompanhado até agora. E mais tarde eu volto aí com vocês com uma nova live, fazendo um resumo desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, um beijo para você que está no Instagram e para você que está aqui conosco no Facebook, esse bate-papo continua. Quem está aqui no Instagram e quer continuar conosco, é só vir para o Facebook da Jornada das Empreendedoras, ou vir também para o meu Facebook, Daniele Foggen, que a gente está aqui ao vivo. Também pode participar pelo Facebook da Estela Fernandes e da Elaine Kelani. Então, se você está aqui, você já nos segue, vem para o Facebook participar com a gente também, tá bom? Então, um beijo e gratidão para quem estava aqui no Instagram comigo. Pronto, meninas, eu estou encerrando aqui o Instagram, né? Até porque ficou só eu, mas depois eu vou ver qual foi o resultado e a gente fica aí com esse aprendizado de... né? Como é que eu vou fazer depois? Eu já estou vendo aqui outro recurso, né? Mas, enfim, vamos lá continuar, que o papo aqui está bem interessante, né? A gente já está aqui, ó, quase 1 hora, né? Passa bem rápido, né? Isso que a Adriana colocou é bastante interessante, porque entra um conceito de competência, né? Competência não é só a parte do conhecimento, que é a parte técnica, como você tinha colocado, não é só você ter habilidade de fazer, não é só você ter atitude para fazer. Por isso que a gente tem que ter sim a parte técnica do conhecimento, tem que saber fazer a habilidade, tem que ter atitude para fazer,
mas tem todo o resto, que aí entra em alguns conceitos de competência, que é isso, que é você mobilizar tudo isso para um resultado. Senão não adianta nada, né? Acho que entra muito dentro disso que você estava colocando, né? É isso mesmo, é um conjunto, né? É uma complexidade, né? Então, assim, as ferramentas estão aí para isso, né? Para ajudar a gente a organizar as coisas, né? Então, acho que o DISC é muito importante. Hoje, realmente, eu não faço, ainda mais agora que eu conheci o DISC, agora eu estou unindo o DISC e os motivadores. Uhum. Inclusive, para mim, foi muito importante. Engraçado que, às vezes, eu já fiz repetir ele algumas vezes, porque tem cursos que eu faço, né, de liderança, que já está incluído no pacote e eu acabo recebendo lá o do DISC. E eu observei que, assim, meu primeiro foi DI. E aí, depois que eu fiz o MBA de liderança, o I foi para cima, o D ficou para baixo, porque, assim, eu tinha um modelo de liderança muito agressivo, muito, tipo assim, eu aprendi, né? Eu aprendi a ser líder com um líder que não tinha, não era um perfil ideal de ser seguido, né? Mas, assim, eu fui a cópia exata dele quando eu abri meu negócio, né? E aí, quando eu fui fazer o MBA de liderança e gestão de pessoas, eu fui também procurando. Quando eu cheguei lá, foram 2 anos, e quando eu comecei o primeiro dia, claro que eu pensava que, tipo assim, tá, liderança e gestão de pessoas. Aí, quando foram 2 anos. No último módulo, né, no feedback final do curso, que eu vi, né, que a gente estuda 2 anos para entender que é o líder, né? A responsabilidade de tudo está no líder. Então, você pensa que é na equipe, e não, né? Você vai lá para estudar 2 anos para aprender que é o líder, né? A responsabilidade do resultado é do líder. E aí, eu saí desse MBA, eu não sei se isso até é interessante comentar, eu saí muito voltada às pessoas, assim, sabe? Meu lado I, como eu estava no extremo resultado, e aí eu aprendi o outro lado, aí eu saí muito do outro lado, eu saí muito I, entendeu? E aí eu tive que buscar um equilíbrio do que meio que eu aprendi depois, do que eu aprendi depois, e chegar no meio termo, porque eu era muito D, depois eu fiquei muito I, e aí isso não estava me ajudando no meu negócio, entendeu? E aí eu fui achando, né? E até eu assustei, porque eu tinha muito orgulho de ser um alto D. E aí, por quê? Porque resultado era muito importante para mim. E aí, quando veio esse teste depois do liderança, eu fiquei, sério? Ai, não gostei. Mas hoje em dia eu já era muito pertinho um do outro, né? É muito assim, é muito pertinho no meu caso. E aí tá. E aí agora então isso sempre, eu também sempre lidei comigo com isso. Hoje uma das coisas que mais me irritam é quando algo que eu quero não está acontecendo do jeito que eu quero. Então, assim, até esse autoconhecimento, se você ainda não contratou, sua equipe ainda é só você, né? É o equipe. Eu acho que é legal você fazer também, porque você vai aprender a lidar com você. Então, assim, hoje eu sei que eu tenho que ter paciência, que se eu me irritar, até com a tecnologia às vezes, né? Apertei aquele botão, não funcionou. Aí, tipo, não, calma, o botão vai funcionar. Deixa aí. Ou aprende a ligar o botão, entendeu? Mas se eu não tenho esse meu conhecimento, eu vou ficar com dor de cabeça, vou ficar nervosa, vou brigar com alguém, entendeu? E você nem sabe que é normal, é sua natureza. Então, calma, dá uma volta, né? E aí agora me ajudou muito a agregar os motivadores, né? Eu não sei, talvez seja um outro assunto aí para vocês, porque complementa, né? Porque então são 3 coisas hoje que eu levo em consideração, né? E poderia dizer até que meio que na ordem, né? Hoje seria
saber o perfil comportamental através do DISC, depois saber os motivadores, porque eu já tive caso de conhecer uma pessoa que até era dominante, mas com motivador, vamos dar um exemplo, não é esse caso agora, mas sei lá, que ele tem um motivador tradicional, né? Então ele vai... Eu vi um aqui que era dominante com motivador altruísta. E a pessoa estava contratando para de vendas. Olha aí, olha o problema. Aí ela pode até vender cotas de ajuda num abrigo. Ela vai vender, né? Mas a cota de venda, vamos supor, de uma concessionária, talvez não, porque, né, é puro luxo, né? Então, para o mercado de luxo, talvez não serviria. Bom, e aí até isso, então seria essa ordem, né? DISC, motivador, porque assim, às vezes se você tiver um C, né? Que hoje eu vejo muita, o que mais aparece para mim é C e S, né? Talvez seja porque realmente é aquilo que a gente tem que lidar, né? E aí, se você tem um C ou um S, que ele tem um motivador utilitário, ele vai bater a meta, não porque ele é focado em resultado, mas porque ele quer ter uma vida melhor, ele quer terminar a faculdade, ele quer ter a casa própria, ele quer isso, ele quer aquilo. Então, os desejos dele vão fazer, né? Outra coisa, a minha empresa, no caso, como um dos nossos valores é desenvolvimento profissional, então, se eu tenho um D, ou um C ou um S, né, que ele é teórico, claro que sempre a gente vai querer que, se for vendedor, ele seja focado em resultado. Mas eu vejo que várias pessoas gostam de trabalhar comigo, porque isso é um valor para mim, né? Aprender e tal. Então, lá dentro do negócio, eu sempre estou levando isso para minha equipe. Então, as pessoas que têm esse valor acabam se sentindo muito bem lá, né? E daí a técnica. Hoje em dia, o currículo, principalmente para essa geração nova, é o que menos importa, né? Então, assim, a gente vê, a minha geração era uma geração que o currículo era tudo que importava. Ou você tinha um diploma ou você não era nada, né? Hoje em dia, essa nova geração não é assim. Então, não dá mais para a gente colocar, pelo menos na minha opinião, tá? Currículo, sabe? Hoje é o último, porque a habilidade a pessoa vai desenvolver se ela quiser, se ela se identificar com o teu negócio. Né? Foi bem interessante, Adri, você falar sobre isso, porque existe essa crença de que eu vou contratar alguém para a área de venda só se ela for D, né? E muitas vezes você tem, como você falou, dependendo dos motivadores que ela tenha, esse S ou esse C que tem um motivador, né, diferenciado, ele vai trazer muito mais resultado, né, do que um D que vai ter outro tipo, que vai ter um motivador que não está focado aí com essa questão da venda ou com essa questão de ter, né, de buscar ser melhor, de buscar ser uma pessoa que vai estar mais aberto para, vamos dizer assim, para os novos cursos que você vai estar oferecendo, para as novas ideias, né, que você é uma pessoa que é muito criativa, então está sempre inovando, né, na questão aí do que você vai fazendo na rotina mesmo diária da loja, de cada um. Então, é bem importante ter esse cuidado, né, porque, como a gente falou aqui, não dá para achar que só quem é perfil D é só para vendas, quem é perfil C é outro tipo de coisa. Não. Não é para rotular, né, gente? A ferramenta não é para rotular, é para ajudar. Para te facilitar, para te ajudar, para você não ir às cegas como você ia antes, né? É importante colocar isso. Não é para rotular, até porque todos nós temos um pouquinho de cada. Tudo bem, o meu ele é desse tamanho, ele é do nível ridículo lá. Mas ele está lá. Então, se eu precisar, eu resgato. Então, assim, mas como é que você resgata? Se você tiver motivação. Por isso os motivadores é tão importante. Não, e olha só, é importante falar o seguinte, que até na devolutiva é muito importante ficar bem claro, porque assim, eu já cometi um erro. Até hoje eu já pedi desculpa para a pessoa. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e eu queria muito uma vendedora.
entendeu? Aí eu simplesmente peguei o disque dela e cheguei na frente dela e falei, ó, você não pode ficar aqui por causa disso, 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 disso e disso. Isso aí você sabe o que é, né? É o sincericídio do D, né? Aí eu peguei e falei, daí tá, na hora eu não me toquei. Aí depois eu falei assim, gente, o que eu fiz com essa pessoa? Porque eu rotulei ela e disse, você não pode ficar aqui por causa desse resultado, entendeu? Claro que não foi assim, né? Eu tô exagerando, mas né? Aí depois... né? Porque você botou exatamente seus dois principais aí. O D, que vai lá e tem que fazer, ele atropela e pronto, que foi o primeiro momento. E o teu I, no segundo momento, fala assim, pelo amor de Deus, o que eu fiz com a pessoa? A coisa do relacional do I, né? Ficou bem claro, assim, os dois agora. E a gente não sabe do emocional das pessoas, né? Então, assim, eu vi que ela ficou calada, assim, ela ficou assim. Aí, isso que me fez ver que eu tinha feito alguma coisa errada. E aí, depois eu procurei essa pessoa de novo, eu chamei ela para conversar, eu pedi desculpa, eu falei, olha, eu não, eu me comportei mal, falando desse jeito, não é assim, espero que você me entenda, tá. Ela falou, não, ela disse para mim, não, eu nem percebi. Só que assim, eu não acredito. Ela falou para mim que ela nem percebeu. Eu falei assim, mas eu não acredito. Mas enfim, a devolutiva é muito importante. Essa questão de você falar que as pessoas, pelo amor de Deus, a gente tem que entender que ninguém quer ser colocado numa estante, nem deve. Porque os nossos maiores problemas com relação a conhecimento, autoconhecimento, é porque a gente se colocou numa prateleira. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. É uma ferramenta para ajudar, né? A gente tem que ter muito cuidado para não sair atropelando as pessoas e dizendo você não... Até na interpretação, quando eu fiz o curso, você vai dando feedback para a pessoa e vai perguntando, isso faz sentido para você? Outra coisa interessante, eu dei a devolutiva na minha reunião de planejamento estratégico, entregando para todo mundo os relatórios e falando, ó, vocês têm 10 minutos para ler. E aí, fez sentido para vocês? Aí, tipo, não concordei com isso, não. Tipo assim, né? Claro que a gente sabe que é aquilo, mas quem tá preparado para dar de cara com o seu machucado, sei lá, se esse é o nome que eu posso usar agora, num ambiente que não é próprio para isso, entendeu? Então, assim, depois eu também eu quis agradar, porque assim, eu me comparei a eles, porque eu recebi essa devolutiva numa imersão de empreendedorismo, de empreendedores que já têm uma outra visão, né? Que tem toda uma estrutura. Eu recebi assim e beleza, eu já conhecia. Aí eu entreguei assim para os meus colaboradores e quase causei um desastre também, porque é muito delicado. É uma coisa que você tem que tratar individual, com carinho, porque assim, gente, para quem está assistindo e não conhece, é um raio-x. É um raio-x do comportamento da pessoa, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta muito valiosa e tem que ser muito bem usada, com o coração, com a razão e com a emoção. Não pode usar nem só com a razão e nem só com a emoção. Exato, tem que ter equilíbrio. Na vida tudo é equilíbrio, né? Mas olha só, Adri, a gente está praticamente aqui chegando para o nosso fim desse bate-papo de hoje. Eu quero te agradecer bastante pela tua disponibilidade também de tempo, de estar compartilhando a tua jornada empreendedora. É uma jornada super inspiradora, né? Eu já conheci um pouquinho dessa jornada porque já convivi aí com a Adri, mas é sempre um prazer, né? Ter mulheres aqui que inspiram outras mulheres, ter mulheres como você, empresária, empreendedora, uma pessoa que lida, né, muito bem aí com todos esses aprendizados dessa jornada empreendedora, né? Como você falou agora, tem coisa que você faz lá e depois você viu que foi um aprendizado. Então, acho que essa é a ideia também, né? Porque muitas vezes a gente acha que quem está lá, né, no topo, lá no sucesso, a gente vê, que maravilhoso. Mas essa pessoa também, assim como a Adri compartilhou hoje conosco, né, também teve seus aprendizados, também teve aí que se reinventar, né, para buscar estar sempre dando o melhor. E eu acho que de tudo aqui também, uma das coisas que eu acho que foi bem interessante
o que você falou também, nessa questão de você também, como empreendedora, buscar esse teu autoconhecimento, se conhecer, para que aí sim você consiga estar, de alguma forma, né, atuando dentro do teu negócio, de uma forma muito mais estruturada, você vai estar muito mais fortalecida, né, para liderar, inclusive, outras pessoas, né, que é uma das coisas que a gente sempre fala aqui, lidere a si mesmo, para você poder liderar o próximo com muito mais, vamos dizer assim, até com muito mais propriedade, né, se a gente pode falar dessa forma. Mas quero te agradecer muito, mais uma vez, por você estar aqui conosco. A gente está com esse projeto novo, né, que é a Jornada das Empreendedoras, e estamos fazendo essa primeira live, e foi uma honra, Adri, ter você aqui conosco nessa nossa primeira live, compartilhando toda a tua história. E eu quero deixar aqui também, né, um recado aqui para você que está aqui nos assistindo ainda, aqui no Facebook, que essa live a gente vai deixar ela gravada. A gente agora já tem também o site da jornadadesempreendedoras.com.br, e a gente vai ter lá um espaço para estar também disponibilizando algumas das lives que a gente vai estar fazendo. Durante essa semana, a gente vai estar fazendo, fez essa live hoje com a Adriana Verão. Amanhã e sexta-feira nós temos outras lives que já a Estela vai estar aqui compartilhando conosco o que é. E eu já quero aproveitar para dizer para vocês que a partir de segunda-feira nós vamos estar aí disponibilizando uma jornada online, que nós já organizamos isso para vocês, né? Então, a gente vai estar disponibilizando aí 13, 14, 15, a gente vai estar fazendo uma imersão de 3 dias, 100% online, 100% gratuito. E a nossa ideia aqui, a gente juntou aí, uniu, né, todos os nossos perfis, já que a gente está falando de perfil, né? E verificamos que a gente precisava também colaborar. Então, como todas nós temos essa coisa da colaboração também, mas a questão de estar, né, inspirando mais mulheres. Então, a gente resolveu esse novo projeto, onde a gente vai estar falando sobre ele mais adiante, mas já quero deixar desde já, né, esse recado aqui para vocês, tá? Então, amanhã, né, a gente vai ter aí uma outra live com uma outra Adriana. Eu não sei que a gente tem eu acho que a Adriana está sendo pré-requisito para ser empreendedora. A Adriana Marcelino, que na verdade é uma administradora, que já foi gerente financeira e tal, e resolveu trabalhar com design de unhas, ou seja, ela abriu o próprio espaço dela, porque a paixão dela vai ser um bate-bate bem focado em proposta de valor, bem interessante. E na sexta-feira a gente fecha essa série de lives com a Cláudia Cordeiro, que também veio da área de TI, hoje ela atua como empreendedora também na questão de mentoria e marketing digital. A gente vai estar falando de plano de ação. Então, sempre no mesmo horário, amanhã às 11, sexta às 11. Eu queria também agradecer muito a disponibilidade da Adriana Virão. Foi muito bom, foi muito inspirador. Eu acho que a gente ter coragem, né, de chegar e falar assim, você já na posição de estar bem sucedida, e dizer, não, fui demitida e tive depressão e deu ruim e tive que fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que é muito inspirador para quem está começando ou para quem já começou e está aí passando de repente por esse mesmo ponto, né? Esse é um dos principais pilares aqui da Jornada das Empreendedoras, tá passando a inspiração, passando conhecimento ferramental também, mas inspirando também e vendo as pessoas, olha, você não está sozinha, não. Todo mundo já passou por isso. Obrigada, Adriana. Nossa, gratidão aí, Adriana, pelo seu exemplo, por inspirar tantas mulheres, né? Tantas e mais, quando você já está numa condição, seja de empreender na própria carreira, seja de exercitar o intraempreendedorismo, não empreendedorismo corporativo dentro dos negócios, ou se reinventando o tempo inteiro. E quando nós ouvimos histórias inspiradoras de mulheres inspiradoras assim como você, isso faz com que a gente realmente foque no que interessa, né? Focar, mesmo com os desafios, sejam eles pequenos, médios ou grandes, que a gente foque realmente naquilo que a gente sonha, naquilo que a gente quer, e a gente busque isso, né? E sair da zona de conforto. Eu Tá tendo um delay aqui para a live. Seja em que ajuda de pensar em montar um negócio ou de fazer com que um negócio
ele se desenvolva, independente do momento em que cada uma esteja. É importante esse foco na solução, esse enxergar o novo, esse querer buscar. Nossa gratidão aqui a você por você estar compartilhando aí um pouco da sua história. Tá bom, eu agradeço vocês pelo convite. Desejo assim que essa jornada empreendedora seja um sucesso mundial, porque eu tenho muito orgulho da minha história, entendeu? Eu cheguei em Manaus com R$0. Eu até falo assim, sabe? Eu já posso fazer uma palestra do 0 a 1 milhão, entendeu? Então, R$0 e só uma menina de 23 anos, vamos dizer assim, com muita vontade. E eu vejo que hoje as mulheres mais jovens, elas têm tanto gás, mais do que eu tinha porque eu tinha 23, já tinha uma filha, já tinha casado. Hoje as mulheres com 23, elas estão, né? Elas estão assim, a minha vida, eu acho que elas são filhas dessas que mostraram para elas que elas podiam, né? Mesmo já tendo filho, mas já tendo casado, olhar para elas mesmas, entendeu? Então, eu acho que eu passei isso, eu acho que essa geração de mulheres que estão vindo aí, eu tenho uma filha que vai completar 22 anos agora no sábado, e eu tenho muito orgulho dessa minha filha, porque ela está empreendendo na carreira de estudante, ela decidiu que ela queria ser médica, e ela já foi até na Argentina, já foi onde ela podia para ela ser médica, ela está aqui estudando, a Dani conhece a história, e assim, eu vejo que a fala dela ela quer fazer a carreira dela. É uma fala diferente da minha fala quando eu tinha a idade dela. Então, assim, eu espero inspirar, sim, através que vocês vão disponibilizar no site. Minha maior intenção, sempre que me convidam, eu sempre aceito de todo o coração, porque eu acho que se eu pudesse, eu pegava o microfone e saía falando, gente, dá para fazer, dá para ser feliz, dá para acreditar, dá para vencer. Então, assim, obrigada por me dar essa oportunidade, e eu quero desejar que vocês possam impactar muitas mulheres. As mulheres mais velhas que a gente, as mulheres da nossa idade, as mulheres mais novas e todas as mulheres que puderem assistir esse vídeo. Deixa eu aproveitar, inclusive, essa tua fala, Adri. Olha só o que eu tenho aqui da Adri da Fast Frame, que eu separei aqui. Assim, fica aqui, né, na minha mesa. E é isso exatamente o que ela falou, ó. Follow your dreams. Né? Isso aí. Eu achei a cara da Dani. E aí dei de presente para ela, porque eu falei assim, não, essa daí, eu achei assim, tinha tudo a ver com ela. Siga teus sonhos. Exato. E é o que você está fazendo, né? Junto com as suas colegas, e é isso aí. Acho que a gente tem que seguir mesmo os nossos sonhos, porque a gente só tem uma vida aqui agora, essa que a gente tem agora, e é para a gente realizar. Então, a gente tem que seguir mesmo os nossos sonhos. Exato. Então, é isso, gente. Eu vou estar aqui finalizando essa live nossa aqui no Facebook. Quero agradecer para vocês que estavam aqui conosco. E a gente vai, sim, a partir de amanhã, ter uma próxima live aqui também no Facebook. E gratidão, meninas, por vocês estarem aqui comigo hoje. Gratidão, Adri, mais uma vez, Estela, Elaine. E aguarde que tem muitas novidades aí, junto com a Jornada das Empreendedoras. Esse é só um start, é só um início. Gratidão por estarem aqui comigo. E assim, ó, acesse lá, antes de terminar, www.jornadadasempreendedoras.com.br. Exato, isso aí. Tchau, menina. Tchau.